Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é Rodrigo Machado, proprietário da RM Infotech. Mostrar aqui para vocês hoje um vídeo que o pessoal pediu bastante, ensinando a formatar um computador. Tá? Esse processo que a gente vai mostrar aqui para vocês serve tanto para notebook quanto para desktop. Tá? Então, a primeira coisa que você vai precisar é de um pendrive. Tá? Tem um multilaserzinho aqui. Esse meu aqui é de 64 GB, mas o mínimo que você precisa é de 8 GB, tá? Segunda coisa, uma máquina Windows de preferência, tá? E com internet. A gente vai baixar a imagem do Windows direto da Microsoft. Então vamos lá, mostrar aqui para vocês. Então já estou com o meu navegador aberto. Eu gosto do Firefox, mas você pode usar o navegador que você preferir. No Google ou no buscador de sua preferência, você vai digitar Microsoft. Desculpa, vai colocar o Windows Media Creator, tá? Já está digitado aqui, porque a gente acaba usando bastante, apesar de ter um servidor de formatação, a gente às vezes precisa criar um pendrive, tá? E vai dar Enter. O que você vai fazer aqui? Tá? Para baixar a ISO do Windows 10 ou 11, tá? Eu vou fazer com o 10, mas o processo é o mesmo para a máquina com o Windows 11. Tá? Você vai clicar nessa aqui. E aqui ele vai estar aqui, ó, criar mídia de instalação do Windows 10. Então você vai dar um baixe agora. Ou ele vai fazer o download direto, ou vai pedir para você salvar em algum lugar. Então você salva ou já manda executar. Tá? Então ele já baixou. Tá aqui. O que a gente vai fazer agora? Antes de executar ele, eu vou colocar o meu pendrive na máquina. Tá? Então coloquei aqui. Ele já reconheceu. E eu vou executar esse instalador aqui. Ele vai pedir essa tela, tá, de confirmação, você dá um sim nela. Tá? E aí ele vai iniciar o processo aqui, vai fazer alguns preparativos. Tá? É só aguardar, só ter um pouquinho de paciência. Porque como são processos, né? O que ele vai fazer? Ele vai baixar a imagem do Windows, vai formatar o teu pendrive e vai criar um pendrive bootável. Tá? Então você vai dar um aceitar, tá? Que você está concordando com os termos da Microsoft, não é nada demais. Né? Quem quiser dar uma lida ali, fica à vontade, mas se você não aceitar, você não consegue prosseguir. É meio tipo assim, ou você aceita ou não usa. Né? Mas tá bom, pelo menos eles estão fornecendo já. Aí aqui que vem o pulo do gato. Ele vai pedir para você ou atualizar o computador onde você está baixando a mídia, ou você vai criar uma mídia de instalação. Tá? Como a gente vai criar um pendrive, né, partindo da premissa que o computador ou o notebook que você quer formatar, ele não está entrando no sistema, ele está com algum componente danificado, tá? Então você vai clicar em criar mídia de instalação. Vai dar um avançar, tá? Vai conferir aqui as opções, se está ok, Windows 10, 64 bits, acho que hoje nem tem mais 32 bits. Português Brasil, ok. Se você quiser alterar, você clica aqui, ó, usar opções recomendadas e altera. Ó, ainda tem 32, tá? Mas pode deixar marcado, dá um avançar. Aí aqui ele vai falar para você quer criar um arquivo de instalação ou você quer criar o pendrive. Como a gente está trabalhando com pendrive, a gente pode criar direto esse pendrive. Então, unidade de flash USB são necessários pelo menos 8 GB. Uma coisa aqui, tira tudo de unidade removível que você tiver conectado e deixa só o pendrive que você quer fazer a criação do Windows 10, tá? Porque ele pode dar algum problema. Então deixa só ele para não correr o risco de perder algum arquivo, alguma coisa assim, tá? Avançar, tá? Aqui ele vai mostrar a unidade que está disponível, tá? No meu caso é a F. E eu vou dar um avançar. O que ele vai fazer aqui? Agora ele vai formatar o pendrive e vai fazer o download da imagem. Eu vou dar uma acelerada, daqui a pouco eu volto.
Voltando aqui, pessoal, então a unidade flash ela já está pronta, já está finalizada, né? A gente vai dar um concluir aqui. Ele vai fazer algumas limpezas, tá? Mas a unidade, o pendrive você já pode retirar. Tá? Agora a gente vai pro computador, tá? Vou mudar aqui a tela, tá? Então o que que você vai fazer aqui? Vai colocar o USB, né? E vai apertar Del ou F2, tá? Fica pressionando os dois até ele entrar na tela de boot. E aí o que que você vai fazer? Vai vir, deixa eu dobrar aqui um pouquinho mais para vocês enxergarem melhor. Tá? A maquininha é bem legal, é um i7 de 8ª geração. Tá? E vai vir até essa aba boot. Notem que o pendrive ele já está aqui, beleza? Então o que que você vai fazer? Dá uma olhadinha na tua BIOS, em algum lugar ela tem essa informação de como você fazer essa alteração aqui, tá? No caso dessa BIOS aqui, a gente precisa apertar F6 porque eu preciso colocar o pendrive para ele inicializar por primeiro, tá? Então vou apertar F6, tá? Notem que deixa eu só melhorar o foco aqui, tá? Notem que o pendrive ele já subiu. E o que que eu vou fazer? Eu vou dar um F10. Tem algumas BIOS que para você salvar a configuração que você alterou, você precisa apertar F4. No caso desse notebook aqui é F10, tá? Então eu vou dar um F10 e Yes. Ele vai reiniciar a máquina. E quando ele agora a partir do momento que ele reiniciar a máquina, ele vai começar a dar boot pelo pendrive. Então aqui é um passo bem tranquilo. Às vezes ele pode demorar um pouquinho dependendo da velocidade do teu pendrive, da velocidade da tua máquina. Tá? Então aguarda, espera porque ele vai fazer a leitura e vai carregar na memória RAM os arquivos de instalação do Windows, tá? Para que você possa formatar o teu HD ou o SSD. Então, como vocês podem ver aqui, ele já entrou na tela de instalação do Windows. Tá? Pulo do gato aqui, tá? Não está aparecendo, a imagem está um pouquinho clara demais. Deixa eu ver se eu consigo reduzir o brilho aqui para melhorar para vocês. Ele já está no mínimo. Mas o que acontece? Se o teu teclado tem o Alt GR, você vai usar a opção ABNT2, tá? Para ele pegar todos os caracteres. E se ele não tem o C cedilha no teclado, ele é inglês internacional. Depois você vai ter que selecionar novamente a linguagem da máquina, mas aqui principalmente para você poder digitar usuário, algumas outras coisas, é o ABNT2. Tá? Então selecionou a linguagem que eu vou colocar, vou deixar ele todo em português, né? Mas se você tem uma outra linguagem da sua preferência, é só selecionar, né? A primeira aba, né? A primeira opção aqui é o idioma do sistema, tá? E a segunda opção é o formato de hora e moeda. E a terceira opção é do teclado. Então já selecionei, só alterei aqui para a BNT2, vou dar um avançar e vou dar um instalar agora. Lembrando que essa opção aqui, tá, é para a formatação da máquina. Se você quer corrigir arquivos do Windows, alguma outra coisa, aí você vai em outras opções. Estou mostrando para vocês como formatar, deixar uma instalação limpa na máquina. Vamos levar em consideração que você também já fez backup dos dados, tá? Porque essa opção que eu vou mostrar aqui para vocês, ele apaga todos os arquivos. Aqui é aquele mesmo esquema, eu vou aceitar, né, os termos da licença do Windows. Vou dar um avançar. E aqui a gente vai para a instalação propriamente dito. Vai em avançado. E aqui você vai excluir as partições da unidade que você está instalando. O SSD, o pendrive que você está usando, ele não é listado aqui porque é da onde você está
fazendo a instalação. Então você seleciona uma unidade, excluir. Ok. Aguarda um pouquinho. Seleciona a segunda unidade. Excluir. E ok. Certo? Então ele ficou limpo, né? A gente está com os 465 GB, porque daí tem a tabela de partição, tem algumas coisas que acaba consumindo um pouco de espaço do HD. Então aqui você já está com a tua unidade limpa. Você vai clicar em novo e vai dar um aplicar. Ele vai perguntar se você quer criar as partições do Windows, né, para segurar recursos dele, enfim, dá um OK. Ele vai criar as tabelas por conta. Aqui eu gosto, né, quando eu formato as máquinas aqui, eu seleciono a partição com o maior número, com o maior tamanho disponível e dou um formatar. Tá, então, formatar, ok. Notem que ele vai de 6 aqui, 465.6, ele caiu para 465.5, tá? Porque ele cria as tabelas, partições, enfim. Vou selecionar essa mesma partição, tá? Então ele cria ali 3 partições, né? Uma com 100 megas, uma com 16 megas e uma com 465 gigas, tá? Isso vai depender um pouquinho do tamanho da tua unidade, ele pode diminuir, mas você vai selecionar a partição com maior tamanho disponível e vai dar um avançar. Aí aqui ele vai fazer a cópia dos arquivos, tá? É só aguardar. Quando a máquina reiniciar, eu volto aqui com vocês, beleza? Então, voltando aqui, né? A máquina ela já vai reiniciar, né? Ela já fez todos os processos de instalação dela, já pediu para reiniciar. Legal que quando ela reiniciar, ela já vai entrar direto no Windows que a gente acabou de instalar. Então eu já mostro aqui para vocês. Então ela está iniciando aqui, né? Se a máquina de repente entrar na instalação do Windows, desliga ela, remove o pendrive e liga a máquina novamente, tá? Então é só um detalhezinho aí que pode vir a acontecer caso ela peça para iniciar de novo a formatação, né? Que ele entra ali no programa de instalação do pendrive. Tá? Aqui ele está começando a iniciar, né, a máquina. Vai iniciar, vai detectar o hardware, vai fazer as configurações iniciais. Eu já volto com vocês aí. Aqui a máquina ela reiniciou para aplicar os drivers, começar a aplicar as atualizações. E agora ele vai entrar na parte da gente aceitar o contrato do Windows e criação do usuário. Tá? Então já mostro aqui para vocês.
Levando também em consideração que essa máquina está lenta porque ela está com HD convencional. Se a tua máquina ela usa SSD, a velocidade vai ser bem maior, né? A velocidade de instalação vai ser bem menor, né, do que o tempo que a gente está levando aqui. E a gente também está gravando, então não tem, eu tenho que ir no compasso, né? Então a gente já retorna aqui para mostrar para vocês. Aqui ela vai fazer uma introdução, né? Vai explicar um pouquinho o que é a Cortana, enfim, né? A ladainha dela. E aqui a gente já está dentro do Windows, né? Então aqui a gente vai começar as configurações iniciais, tá? Então eu vou selecionar a região, né? Eu vou vou deixar selecionado aqui o Brasil mesmo. Eu vou só pegar um mouse aqui para facilitar as configurações, tá? Para não precisar ficar passando com a mão na frente aqui da câmera. A única coisa que eu vou espetar aqui agora é um mouse para facilitar as configurações. Então, o que eu vou selecionar aqui? Eu vou selecionar o Brasil ABNT2, conforme tinha explicado, né? Se o teu teclado ele tem o Alt GR, tá? Então é ABNT2, e se ele não tem o C cedilha, é inglês internacional. Vou dar um avançar. Aqui ele vai perguntar se eu quero adicionar outro layout de teclado. Não. Aqui está o pulo do gato. Ele vai perguntar se eu quero me conectar a uma rede de internet. Se você se conectar a uma rede, ele vai exigir uma. Se você se conectar a uma rede de internet aqui, ele vai exigir uma conta Microsoft. Tá? Então, eu não gosto de usar dessa forma. Eu prefiro conectar, fazer o login sem conexão com a internet, depois eu conecto, tá? Para poder criar uma conta local. Mas se você tem uma conta Microsoft, às vezes já assina o OneDrive, Office 365, você se conecta na internet e segue com os passos, que é basicamente o mesmo, a única diferença é que você vai entrar com o teu e-mail e a senha do teu e-mail, tá? E-mail Microsoft, tá? Então, por mais que ele seja Gmail, ele tem que estar atrelado a uma conta, tá, da Microsoft. Não adianta entrar só com uma conta Google. Então eu vou colocar aqui que eu não tenho internet. Ele vai perguntar se eu tenho certeza. Vou dizer que sim, quero configuração limitada. E eu vou dar um nome do usuário. Aqui eu vou colocar um nome genérico, você dá o nome que você quiser. Eu vou colocar aqui como home, né? E vou dar um avançar. Ele vai perguntar se eu quero pôr senha na máquina. Nesse caso aqui eu não vou pôr senha, então só vou dar um avançar. E aqui ele vai pedir algumas questões de localização da máquina, se a gente quer algumas propagandas, localização do dispositivo. Costumo colocar tudo não, porque diminui as propagandas dentro da máquina isso, tá? Então eu coloco tudo não aqui. Mas se você quiser selecionar outras coisas, a Cortana ela de
um tempo para cá ela foi desativada, tá? Então não faz sentido manter ela ativa e até porque ela continua consumindo recursos da máquina. Então eu também coloco não. E aqui basicamente ele vai entrar dentro do Windows agora. Ele vai preparar o usuário, né? Então ele vai criar o perfil do usuário na máquina e vai entrar dentro do Windows. Então praticamente a máquina está formatada. O correto após a formatação é entrar na internet, tá? Fazer o login no Wi-Fi ou com cabo. Por quê? Para ele poder baixar todos os drivers, tá? E assim que finalizar isso aqui, eu volto explicando os programas principais que a gente utiliza. Voltando aqui, a máquina ela já entrou no Windows, tá? Ela vai começar a baixar alguns drivers para que a gente possa utilizar. Então, para isso a gente vai se conectar na internet. Tá? Aqui eu vou usar um cabo, tá? Eu vou ligar no cabo mesmo. A gente tem um cabo aqui pronto já para conectar a máquina na internet, né? Se a tua máquina não tiver opção de cabo, você liga ela conecta no Wi-Fi. Pra gente aqui é mais fácil ligar via cabo, e aí não precisa ficar digitando senha nem nada. Aqui ele vai perguntar se a gente né, se o computador pode descobrir outras máquinas na rede, só dá um sim. Ok? Então ele já está conectado na internet. E aí a gente vai colocar ele para fazer os downloads, né, principais da máquina. Então eu vou entrar aqui no update. Algumas coisas ele já vai instalando por conta, mas eu prefiro entrar direto no update aqui e mandar ele fazer a atualização direto do Windows já com os drivers. Essa máquina está demorando porque, como eu comentei, ela está com HD convencional, tá? Ela não está com SSD, então ele vai ser um pouco mais lento mesmo. Então, eu vou mandar para procurar as atualizações.
Então, como vocês podem ver, ela já colocou aqui as atualizações para baixar. E aí tem um detalhezinho, tá, que muitas vezes ele acaba não pegando, que é os drivers. Tá? Então a gente vai vir aqui em atualizações opcionais, vai marcar essa atualização aqui, e aqui ele está as atualizações de drivers. Então o que a gente vai fazer? Vai expandir aqui e vai selecionar todas essas opções aqui, que são todos os drivers da máquina. Tá? Então aquele negócio de você baixar um programa para baixar driver, tem que ser muito específico para isso, tá? Grande maioria dos drivers dessas marcas convencionais de máquinas, ele baixa direto pelo próprio update. Inclusive a própria placa de vídeo que essa máquina tem, ela tem uma placa de vídeo, uma MX130 de 2 GB de VRAM, ele também já identificou. Então eu vou marcar todas as opções aqui. E vou colocar baixar e instalar. Aí ele vai voltar para a tela inicial, tá, do update e vai continuar baixando. Vou dar uma acelerada de novo aqui na máquina e daqui a pouco a gente volta quando finalizar. Agora com a instalação dos drivers aqui, uma coisa legal é que a gente já consegue estar usando o HDMI. Então, vou mudar um pouquinho a tela aqui só para mudar a visualização de vocês, beleza? Então aqui a gente já está vendo a tela, né, do próprio equipamento pela saída HDMI dela. Então, continuamos com a instalação dos drivers e assim que finalizar a gente volta. Para não ficar um vídeo tão extenso, eu vou fazer o seguinte. O que a gente vai fazer? Eu vou minimizar, tá, essa tela de atualização dos drivers aqui, certo? E vou continuar instalando o restante dos programas para mostrar para vocês o que a gente manda instalado numa formatação, tá? Então, a primeira coisa que a gente instala são os navegadores, tá? O Chrome e Firefox. A gente vai abrir aqui o Edge. Ele vai dar essa opção, dar um concluir configuração, continuar sem entrar. E a gente vai entrar no Google, tá? google.com.br. Então, Enter. Ele está atualizando os drivers, então é por isso que ele deu essa queda de conexão, mas é tranquilo. Tá? Ele já voltou a entrar normalmente. Às vezes eu olho para trás porque a porta aqui está aberta, a gente tem campainha, mas né, nunca se sabe. Aqui dentro do Google a gente vai digitar Chrome, vai dar um Enter. O Chrome e vai fazer o download dele. Ele vai salvar aqui no cantinho. Então tem essa setinha aqui que mostra onde estão os downloads. Já fez o download aqui, né? A gente vai executar ele. Provavelmente ele vai pedir aqui autorização de segurança, né? A gente dá um sim e ele vai fazer a instalação do Google Chrome. São processos rápidos, tranquilos de fazer. Ele já fez, veja que ele já fez o download, né? Enquanto isso, as atualizações elas estão rodando, tá? Então, uma está em 50%, a outra está baixando em 5%. Agora aqui, ele já terminou o download, né, do Chrome, ele vai começar a instalação. Vou deixar ele fazer
Como eu comentei, ele está um pouco lento, não é por causa do HD ser convencional. E a gente também tá fazendo algumas atualizações ao mesmo tempo. Então ele vai dar esse delay aí. Aqui ele vai começar a fazer a instalação. Quando os processos forem muito demorados, eu vou dar uma pulada ou uma acelerada, tá? Porque não tem porque eu deixar vocês assistindo toda essa parte da instalação, né? Se não tem nenhum processo a ser feito. O Google Chrome está instalado. Ele vai iniciar o Chrome e vai dar a opção aqui se a gente quer colocar ele como navegador principal. Então essas são todas as configurações iniciais que a gente faz numa máquina antes de entregar ela para o cliente, tá? Antes de disponibilizar ela para uso, né? Então aqui a gente não vai fazer o login, vai definir ele como padrão, vai abrir a tela de configuração aqui, que ele é praticamente dentro da mesma tela do update, né? Mas aqui o Chrome ele já está instalado. Então o que a gente vai fazer? Vai agora baixar o outro navegador que a gente manda instalado é o Firefox. Tá? Então a gente vai baixar o Firefox. Porque tem muitos sistemas governamentais que utilizam ele, né, como navegador principal. Então a gente já deixa ele instalado para a pessoa, né, ter essa poder escolher entre um e outro. Outros navegadores, como Opera, Brave, a gente não manda instalados. Daí fica a critério do cliente. Se a pessoa quiser solicitar na hora da entrada do equipamento, não tem problema nenhum. A gente faz a instalação se solicitado. Mas por natureza a gente não manda, tá? Manda só mesmo esses programas que eu estou demonstrando aqui. Então a gente vai fazer o download do Firefox. Mesmo processo, ele já fez o download, né? Tá aqui em cima, ele fica nessa setinha. E vamos executar o instalador do Firefox. O processo de instalação do Firefox e do Chrome é exatamente o mesmo. Vou dar um sim. A instalação do Firefox, por incrível que pareça, ele é um pouco mais rápido. Não sei o que o desenvolvedor conseguiu mudar nessa questão, mas ele é um pouco mais rápido. Inicial o Firefox, né? E vai pedir o mesmo processo do Chrome. Vai pedir algumas configurações iniciais ali. Mas o Firefox, como a gente já manda o Chrome pronto para o uso, o Firefox a gente não vai até as etapas finais. Outro programa que a gente manda instalado é para leitura de PDF, então é o Adobe Reader. Primeiro link também, entrar em downloads. Notem que aqui ele pede para instalar o McAfee. É uma porcaria esse antivírus. Eu não gosto dele, só serve para pesar o computador. Então você só desmarca essa caixinha aqui e dá um baixar. Esse processo, vai clicar para instalar, vai permitir. Ele vai fazer o download e a instalação. Tá? Daqui a pouco eu volto, finalizando eu volto. Então aqui ele já terminou, né, a instalação do Adobe. Vou dar um concluir. Ele vai perguntar se a gente quer transformar ele no programa padrão para aberturas de PDF. Então você pode optar, né, pelo Edge, Firefox, pelo próprio Chrome ou por ele mesmo. A gente geralmente manda com ele setado. Dá um OK. Ele vai abrir o Adobe. Um dos poucos programas que depois que você instala, ele abre o próprio programa. Vou fechar. Ele vai abrir. E é só fechar ele.
Outro programa que a gente manda instalado, né? Os outros, né? Continuando a listagem, tá? WinRAR, a gente gosta de mandar o próprio WinRAR instalado, para se precisar descompactar um arquivo, alguma coisa. Então vocês notem que eu abri o Chrome, como eu não tinha setado ele como padrão, apesar de eu ter marcado, eu não confirmei. Então ele pede aqui de novo. E como eu instalei o Adobe, ele também abre essa janelinha. Eu gosto de remover do Chrome porque é aquela história, quanto menos coisas carrega, mais rápido o sistema fica. Vou só fechar aqui. Então o WinRAR, né, digitar o WinRAR no Google, primeiro link, baixar o WinRAR, continuar para baixar e ele vai começar o download aqui. Tá? Ele já fez o download, eu vou abrir. É o mesmo passo. Ele sempre vai pedir uma confirmação de usuário, sim. Vai abrir essa telinha, vou dar um instalar. Aqui é os arquivos, os formatos, né, que ele consegue trabalhar. Vou dar um OK e um concluído. Então o WinRAR está instalado. Programa bem essencial que a gente manda instalado e é usado em várias outras coisas é o Java. Tá? Então, mesma coisa, no Google digita Java, Enter. Na primeira opção aqui, que ele te dá, então Oracle Java, download para desktops e download. Então, mesmo processo, fez o download, inicia, instalar sim e instalar. Aguarda finalizar a instalação. Ok, então ele já finalizou. Programa para abertura de todos os formatos de vídeo, porque muitas vezes o Windows Media Player, né, ele não consegue fazer abertura. A gente manda instalado o VLC. Eu particularmente acho um dos melhores programas, né, para fazer a abertura de vídeos, né, até música mesmo. Baixar VLC. Só aguardar, é todo o mesmo processo. Então você coloca para baixar, espera ele fazer o download do instalador e executa. Inicia. Ok. Próximo. Aqui tem um pulo do gato, tá? Como o VLC ele é multi programas, né? Multi formatos, a gente coloca ele como uma versão completa e rola um pouquinho para baixo e desmarca essa opção outros aqui. Tá? Porque muitas vezes ele marca o VLC para abrir arquivos em Java e isso dá uma bagunçada no sistema. Então, marca como completa, desmarca essa opção outros, próximo, instalar. Ele vai fazer a instalação aqui do VLC. Já terminou o VLC, já terminou de instalar. Ok, concluir. Então, os principais programas que a gente manda instalado são esses. Tá? Daí aqui varia um pouquinho, às vezes a pessoa quer um CCleaner, quer alguma outra coisinha, a gente manda instalado. Mas o básico para você poder utilizar são esses. E o último programa aqui que a gente vai instalar é um pacote de escritório, né? Um pacote Office, propriamente dito. O Office a gente tem três opções. A primeira deles é que a gente adquire uma chave, uma licença, né, através do 365, através da Microsoft, ou uma chave mesmo de ativação. A segunda opção é instalar o pacote Office da Microsoft validado. Isso a gente não vai demonstrar aqui, mas tem bastante vídeos aí no YouTube mostrando como fazer, até por questão questão do próprio canal mesmo, que não é um intuito, né, ensinar a questão de pirataria.
E a terceira opção que eu gosto muito é a instalação de um pacote alternativo. Entre esses a gente tem LibreOffice, OpenOffice, e um que eu gosto muito é o WPS, que eu vou demonstrar para vocês. Então o que você vai fazer? Vai entrar no Google, tá? E vai digitar WPS Office. Nessa primeira opção, vai entrar nela e tem aqui, ó, baixe grátis. Legal que ele tem as mesmas compatibilidades com o pacote Office da Microsoft, porém ele é gratuito. Tem uma propaganda ou outra ali, mas nada que interfira o uso. Tá? Então vou dar um baixe agora. Ele já baixou e vou iniciar a instalação. Ele vai baixar o pacote completo. Tá? Então ele vem ali o Write, o Calc, né, e a apresentação, que é os mesmos Word, Excel e PowerPoint. As fórmulas trabalham da mesma forma, macro, tá? Propagandinha do CapCut aqui, então ele já concluiu a instalação. Vamos dar um iniciar mais tarde. Então aqui ele está instalado, vou demonstrar, vou abrir aqui o WPS para vocês verem como ele é praticamente o mesmo pacote. Que ele vai te pedir a ativação do produto. Você não é obrigado a fazer. Então aqui está a página inicial do WPS Office. Então vamos imaginar que a gente queira criar um documento de texto. Tem aqui do lado Docs. Aqui os recentes. Quero começar um novo documento em branco. E ele vai inicializar o Docs do WPS. Os formatos que ele lê os mesmos formatos do Office convencional. E o formato dele é basicamente o mesmo. Então, tá aí uma dica legal para quem quer um pacote Office livre de licenças. Certo? Vou fechar aqui. Vou mudar aqui para a gente conversar. Então, galera, esse daí é uma formatação básica. Agora aqui ele ainda vem um pouco da parte de atualização do sistema, que ele vai pedir para reiniciar, mas está tudo instalado. Então, isso daí é basicamente o que a gente manda numa formatação, tá, para os nossos clientes. Então, vai praticamente pronto aí para você poder estar utilizando. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Ficou um pouco longo, mas está desde a criação do pendrive até a instalação dos programas. Então está um vídeo bem completo aí. Espero que ajude. Espero que se alguém tem alguma dúvida, né, que possa estar utilizando esse vídeo nosso aí para se auxiliar, até às vezes de repente tá conseguindo né, monetizar, tirar uns trocos até por fora, como uma renda extra. Então fica a nossa contribuição aí para todos, beleza? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. E não deixe de seguir a gente e comentar nas nossas redes sociais. Fui!